Vera, obrigado por estar aqui para a gente bater esse papo. Hoje é o terceiro bate-papo que a gente está tendo, né, na série de vídeos que eu estou fazendo. O primeiro foi sobre a Aham, Itália, sobre a condição na Itália, né, com um amigo uhum, da Itália que está aqui no Brasil. O outro foi sobre doenças negligenciadas, para a gente uhum, falar um pouco sobre o que significa isso. E agora sobre saúde mental, que é um aham, assunto muito importante. Então, Vera, uhum. obrigado, tá, por participar. Eu que agradeço, agradecer de novo o convite, né? É sempre bom ter essa troca com você, né? E tentar trazer um pouquinho da realidade, né? Da saúde mental em Nova Iguaçu. E sim, vamos tentar bater um papo aqui bacana e trazer algumas coisas para a gente pensar, né? Eu acho que a primeira pergunta que eu tenho é como que a quarentena afeta a nossa saúde mental, esse isolamento? Então, primeiro eu vou falar, né? Estou no lugar de fala, literalmente, né? Porque eu tô com suspeita de coronavírus, né? Há 2 semanas atrás, meu marido que pegou, né? Ele estava com sintomas, dor de cabeça, febre, um pouco de falta de ar, né? Que é um cansaço a princípio. E aí ele foi ao médico e médico particular, né? Como em Nova Iguaçu, acho que a maioria dos municípios no município ali de Nova Iguaçu e na Baixada não tem esse exame, né? Do Uhum. coronavírus, né? Como a gente vem escutando nos noticiários, enfim. E aí nesse hospital ele fez um exame de sangue e aí foi acusado uma infecção no sangue. E aí a médica notou que era o vírus, né? Só não Nossa. podia identificar que vírus que era. Então ela resolveu dar o atestado para ele, que ele estava trabalhando, né? Que ele trabalha com público, comércio. Então deu o atestado para ele, ele voltou para casa e mandou ele ficar isolado por 7 dias. E se não melhorasse, ela ia dar mais 7 dias, ou seja, mais 14 dias. E aí foi quando começou, né, a pressão aí para poder fechar e todo mundo ficar em Uhum. isolamento, né? E aí ele acabou ficando e os sintomas foram aumentando, né? E a gente tendo mau cuidado em casa, tem um filho que tem 18 anos e ele tem asma, então a gente isolou ele na casa da minha sogra, que mora em cima, que minha sogra também tem uma idade, tem diabetes, e aí ficamos nós dois aqui isolados. E acabei, né, uma Uhum. semana depois pegando. E aí começou os sintomas, dor de cabeça, dor no corpo, febre, e assim, eu sempre peguei gripe na minha vida, peguei dengue, já tive tuberculose, e eu nunca vi uma coisa tão estranha, é uma coisa estranha, é uma coisa que eu nunca senti, né, no meu corpo, porque é um cansaço tão grande, me lembrou um pouco do cansaço que eu tive da tuberculose, né, que você mal consegue andar um pouco, você já sente um cansaço, e é muita dor no corpo, e agora que eu já estou na segunda semana, melhorei muito, passou a febre, a dor no corpo, e agora só está com dor de cabeça, a dor de cabeça sempre vem de manhã e à noite, e é constante, a minha e do meu marido, né, mas enfim, Nossa. ele também melhorou, né? Ele só está com esse resquício, eu não sei se é resquício, né? Mas a gente ainda continua em quarentena, para não passar para as pessoas, né? Ter essa responsabilidade, né? Que muitos Uhum. não estão tendo, né? E principalmente o presidente, né? Da República aí, que está dando um exemplo maravilhoso, né? Para dizer o contrário. É. Enfim, então, da pergunta como é que o vírus, né? Afeta a saúde mental, essa pandemia, né? E não é nem em si a doença, mas eu acho que também é por conta de vários fatores, né? Porque que contribuem para que as pessoas fiquem assustadas, né? E umas acabam negando a pandemia, né? Essa coisa de tanta gente morrendo lá fora, né? Na Itália, na China, nos outros países, e mesmo assim, algumas pessoas ainda negam. Essa negação também é uma resistência, né, de algum conflito que a pessoa está tendo, né? Então, cada um vai reagir de uma forma, né? Muitos, né, acabam entendendo, tem todo um contexto, e também tem uma questão também social, cultural, né, de que o sujeito ele tem que trabalhar para ganhar o seu dinheiro, sim, mas tem que ser, não pode ficar parado, né? Uhum. É toda essa construção social que foi assim também com a construção da loucura, né? De você ter que ser um sujeito produtivo para estar bem no mundo, né? Uhum. Então, para ser feliz, você tem que estar trabalhando o tempo todo. Então, essas pessoas estão acostumadas a trabalhar o tempo todo. Então, quando fica parada, né? Não sabe o que fazer com o ócio, né? O que eu vou fazer, né? Ou seja, não sabe ficar sem fazer nada.
Então é angustiante, né? Assim, para a maioria das pessoas, né? Porque o trabalho ocupa um pouco do dia a dia. A pessoa acorda às 5 da manhã, pega o Japeri, vai para o Rio, chega quase 11 horas da noite, só deita, dorme e aí acorda de novo. Não pensa, né, muito, né? Então, cada pessoa tem um jeito, né? Depende do ambiente que ele foi criado, da sociedade, ou do ambiente, do lugar que ele foi criado, né? Todo um contexto. Então, cada um vai reagir de uma forma. Então, dependendo de quem está vendo, vai ver de uma forma ou perigosa, que é o fato, né? E não só pela doença. Claro, a gente não sabe muito ainda sobre esse vírus, né? Ele é decorrente de outros vírus aí, né, do SARS, né, e outros aí. Mas ninguém sabe ainda, é um estudo certo sobre isso. Estão falando sobre, né, alguns remédios, que é até perigoso também já falando, né, usar a mídia para isso, porque as pessoas vão usando, né? Tanto que está faltando esse remédio para pacientes com lúpus, por exemplo, que precisa, né? Então é perigoso, sabe? Assim, a mídia tem uma articulação aí, é, quem está no poder, né? Tem um, tem um recurso Poder. muito grande aí, tem outra palavra, né? É. Tá nesse lugar mesmo de poder, domínio sobre o outro, né? O controle de si, que Foucault já falava, esse controle de si passa a ser nosso e a gente fica controlando uns aos outros, né? Nesse sentido de o Bolsonaro, né? Ele fala que não tem, que é só uma gripezinha, e aí eu vi um vídeo dele, o último agora, né? Botando a mão no nariz e apertando na mão da pessoa, e as pessoas repetem, né? Essa coisa da referência, né? Poder de Estado, né? Enfim, Antes da é uma gente. referência que a pessoa tem. Antes da gente cair no governo e, enfim, a É gente porque fazer eu, uma eu vou análise cair do que está sempre nesse. acontecendo. A gente vai cair sempre nisso, Não, que é importante, mas eu queria escutar um pouquinho né? mais sobre sua rotina como profissional da saúde, Ah, como que está mudando. Primeiro, né, fale sobre o que você trabalha, os fóruns que você então, eu. participa, e o que mudou Uhum, agora com a é. quarentena. Mudou assim muito a minha rotina de sair, né? Porque eu trabalho todos os dias, terça, quarta, quinta e sexta eu estou no CAPS e no consultório, né? Faço essa troca, fico um período no CAPS, depois vou para o consultório particular. No CAPS é de saúde mental, CAPS 3, em Nova Iguaçu. Então, era uma rotina que eu já estava acostumada, né? E isso mudou, é ruim. Estou tentando manter uma rotina em casa, né? Porque os meus pacientes de consultório continuaram, que foi também acordado isso com cada um, né? Então, a maioria resolveu continuar e a gente está, né, aprendendo a lidar com essa ferramenta, né? Por eu usar uma ferramenta que é a psicanálise, então um pouco estranho, mas, né, estamos tentando lidar com isso também, né? Em relação ao meu trabalho no CAPS, né, eu estou lá há quase 3 anos, é um centro de atenção psicossocial, né, que foi criado após a reforma psiquiátrica, e devido a essas pessoas que lá atrás eram jogadas nesses manicômios, que veio também, se eu for contar também toda a história, né, é bom entender um pouco, posso encurtar rapidinho, um Claro, pouco, pode, deve. da história da loucura, dessa construção da loucura, né? Então, desde lá dos leprosários, quando existia leprosários, né? E aí eles foram desocupados, né? Porque descobriu o tratamento para os leprosos, então ficaram vazios. Então, ocuparam esses lugares com essas pessoas que eram improdutivas, né? Essas pessoas diferentes improdutivas. E uma dessas pessoas improdutivas era a loucura, né? Criaram essa palavra, né? Loucura. Eram pessoas diferentes, como existem pessoas totalmente diferentes, não tem ninguém igual a ninguém, né? Cada um tem o seu DNA, cada um tem a sua estrutura, e na psicanálise a gente fala sobre, por cima dessa questão sobre a estrutura. Fala sobre estrutura, né? Não, cada um tem uma estrutura psíquica e a gente aprende a lidar como uma só, que é a neurose, né? Que é os ditos normais, entre aspas. Então,
esse outro tipo de estrutura, fomos criados, a construção foi totalmente voltada para trancafiar, para jogar eles dentro de um manicômio, trancar, porque elas não são produtivas, porque elas não seguem uma regra, uma normatividade que na neurose, por muitas vezes, segue. Não quer dizer que todos os neuróticos vão seguir, né? E aí eu vou chegar nisso, que a loucura é colocada só na conta do psicótico, para a estrutura na psicanálise, né? E não para dentro dessa normalidade que é a neurose. Porque tem pacientes neuróticos dentro do CAPS, né? Muito graves. E tem psicóticos que conseguem lidar, na medida do que eles podem, mais do que o neurótico. Não é de cada um, é a vivência de cada um, é o local, é a estrutura familiar, é o fator socioeconômico, então depende de cada um, né? Então, tem vários pacientes que depois eu posso falar por cima para não ficar, para ser respeitar ético, né? isso. Então, tem paciente que, por exemplo, tinha uma vida financeira excelente e aí perdeu tudo porque ficava com a família e veio morar na Baixada. Então, essa pessoa, ela é muito articulada, ela consegue, pelo ambiente social que ela foi criada, né? Pela estrutura que deram para ela de ensino, de tudo, né? E ela consegue se articular mais do que uma pessoa que foi trancada dentro de um manicômio, de um hospital psiquiátrico lá internado por muitos anos. Tem pessoas que ficaram 35, 40 anos dentro de um hospital psiquiátrico. Então, como é que é ressocializar essas pessoas, né? É todo um trabalho, e o CAPS faz isso. Né? A equipe aqui do CAPS é muito bacana, porque a gente trabalha afinado, claro, falta. Né? A gente também, na psicanálise, a gente trabalha com falta também. Então, vai existir alguns pontos que a gente sempre tem que estar trabalhando para melhorar. Mas a gente tem uma parte muito bacana em Nova Iguaçu, porque a população é muito grande e só temos um CAPS, né, de adulto, temos um CAPSI, infantil, o CAPS-AD, que é para álcool e outras drogas, e uma emergência psiquiátrica que fica em Auschwitz, né? Então, um CAPS para uma população que eu nem sei mais quanto que, assim, de habitantes tem em Nova Iguaçu. Era quase 1 milhão, você sabe, mais ou menos? Vou ver agora. Deixa eu ver aqui. Pesquisa aí, porque eu perdi a noção. Né? E a gente atende muitos pacientes, são muitos pacientes, né? São e a quase verba, 800 mil. Quase 1 milhão, né? Então, é muita coisa. Né? E a equipe tem quase 60 pessoas, entre os profissionais de psicologia, administração, psiquiatra, enfermagem, técnicos de enfermagem, pessoal da cozinha, da limpeza, ali da parte da recepção, temos fisioterapeutas, temos oficineiros, musicoterapia também, a equipe também de limpeza que eu falei, é uma equipe bacana, né? Mas ainda é pequena para a quantidade de habitantes que tem em Nova Iguaçu. Não que todos os habitantes precisam, mas é uma grande maioria, né? Então, acaba superlotando o CAPS, né? Não, o trabalho de vocês é fundamental, né? E aí, quando a gente pensa na questão da tortura, da prisão, e como esse governo ele valoriza isso, o trabalho de vocês é mais fundamental ainda nessa conjuntura política. E o pior, assim, pior não, mas a dificuldade que a gente encontra no dia a dia é essa questão da exclusão, né, do preconceito, do estigma que a loucura tem, né, a construção da loucura. A gente tem que estar desconstruindo isso não só com a equipe o tempo todo, né, a gente está inserido dentro do dispositivo, que a tendência é, se a gente também não olhar por fora, a gente fica inserido ali e não consegue enxergar mais nada, começa a repetir todo o processo de manicômio, né? Que o manicômio não sai do sangue. Eu falo sempre isso, não sai, né? Porque o manicômio ele pode ser, se a gente não tiver cuidado, ele pode ser uma instituição, um dispositivo, pode ser a casa, pode ser o remédio, tem a contenção, né? Então a gente trabalha com muito cuidado até na desconstrução com os próprios pacientes, né? Porque eles já chegam lá sempre falando dessa frase, quando a gente faz um acolhimento, como o CAPS é a porta de entrada, nós somos ordenadores de rede, então a gente acolhe toda a pessoa que chega lá com demanda espontânea, que é morador do município, né, que vem com comprovante de residência, identidade,
acompanhado de alguém, e aí a gente acolhe, faz esse acolhimento, e aí é uma entrevista que a gente conversa, tenta entender todo um histórico, e não é uma vez, são várias vezes, até entender se esse paciente tem necessidade de ficar ali, fazer um tratamento no CAPS, ou se a gente pode encaminhar para o melhor para esse paciente. Porque dependendo, a gente pode piorar o paciente se ele não for... que eles usam muito isso, se não tiver um perfil para o CAPS, né? Mas eu falo muito, depende de cada um. Né, porque o perfil de CAPS é devido à história daquele paciente, né, que tem que ter muitas internações, tem que ter um fator social muito precário, então a gente trabalha isso. Então, nesse acolhimento, eu escuto sempre esses relatos dos pacientes que acabam ficando lá, sempre a mesma história, eu não escuto vozes, eu não sou louco, eu sou normal. É a frase que eu sempre escuto, né, da maioria que fica lá. Né, eu sou normal, porque eles negam até, eles querem ser normais, né, dentro dessa coisa da sociedade, eles querem ser normais porque tem um sofrimento de ser diferente, de serem loucos, porque muitos, quando eu tenho oficina também, um grupo de vozes, né, que são para pacientes que escutam vozes, que ouvem vozes, que é um fenômeno de vozes, que como eu falei, a minha ferramenta é a psicanálise, então, para explicar de onde eu estou falando, então, eles ouvem vozes, umas vozes que nós, ditos normais, não escutamos, né? Essas vozes, então, esse grupo foi criado por conta dessas vozes e das nossas vozes. Por isso que não é um grupo de ouvidores de vozes como existe no Rio, no Brasil, que foi um movimento que aconteceu já há um tempo, né, lá para a Europa. Então, eram para acolher essas pessoas, porque lá fora não tem SUS, né? Então, eles ficavam no fundo da igreja, num pátio, no fundo de uma casa, se reuniam e começavam a falar sobre essas vozes que eles ouviam, ou seja, de identificar alguém parecido com eles e iam conversando. E aí se ajudavam. Só que esse grupo não é de autoajuda que eu faço lá com eles. Foi dessa ideia que eu criei lá o grupo de vozes. O grupo de vozes é para a gente entender que vozes são essas colonizadoras, porque as vozes que eles ouvem são colonizadoras, né? São vozes que falam, de comando, que falam para eles se matarem, que falam que eles estão vendo uma coisa ruim, que eles não prestam, que fulano vai matar eles. Então, essas vozes ficam na cabeça o tempo todo falando para eles, né? E aí... Vera, você teve, acho que entra um pouco no que você está falando, você teve, depois dessa pandemia do coronavírus, esses usuários, esses pacientes, esse coronavírus entrou no imaginário de alguns deles ou não? Entrou numa paciente e que eu tive, que é um pouquinho antes de eu entrar em quarentena, né? Eu consegui ir na casa dela e resolver. Foi uma questão de suicídio, dentro do delírio dela, porque a gente trabalha no delírio, porque também outra coisa que não entendem é que a medicalização né, é muito forte, e aí o que acontece? Cessa o delírio totalmente, e é onde eles conseguem fazer uma metáfora delirante, que a gente fala uma metáfora delirante, porque é dali que eles começam a organizar esse delírio. Como eles não conseguem fazer metáforas, como os ditos normais fazem, os neuróticos, eles dentro do delírio, eles fazem uma metáfora delirante e aí organiza, ou seja, dá um sentido, e aí eles conseguem fazer as coisas dele, né? Por exemplo, é um delírio que o ET quer buscar, quer abduzir a pessoa, quer levar e vai embora, e que tem a ver com bicho, tudo sem nexo, né? E aí, quando se vai conversar e a pessoa vai entendendo, ela vai arrumando a historinha, organizando. Não, esse ET veio porque eu estou destinado a fazer algo no mundo, então eu tenho que trabalhar para isso, então eu tenho que estudar para isso, então eu tenho que levar a palavra, então eu tenho... Então, organiza, depende de cada um, e eles vão organizando, e aí apazigua, porque você não saber de onde vem, o que significa isso, dá uma angústia terrível, né? Então é desesperador e é onde dá as crises. Então, a medicação é importante, mas também tem que também ter essa conversa com os médicos, né, com os psiquiatras, e a gente sempre está conversando, tendo esse bate-papo no grupo de vozes, eles falam de todos os temas, porque a gente partiu dessa colonização, dessas vozes
com essas pessoas que têm essa estrutura, que eles ouvem, mas a gente não ouve, mas é real para eles e a gente não pode dizer que não, porque a realidade ali é psíquica, nossa realidade é psíquica, então não podemos dizer que é mentira. Então, a maioria esconde que ouve vozes porque a família fala, para com isso não é normal. Porque Tem o dentro de uma julgamento, né? normalidade, exato, dentro de uma normalidade, ninguém escuta. A gente cresceu entendendo e nunca vendo pessoas assim, eram sempre escondidas, né? Minha lembrança de um louco, né? Um dito louco, era sair correndo pelado, rasgando dinheiro. Era esse é o imaginário social do louco, né? E não que uma outra pessoa dita normal não possa sair e fazer Claro. uma coisa desse tipo. Então, quer dizer, eles enquadram isso. Então, essas pessoas, elas não se encontram no mundo, elas não veem outras pessoas, e a maioria que chega no grupo de vozes, a primeira coisa que elas falam também ué, como é que é esse grupo de vozes? Aí eu explico, ela, tem outra pessoa que escuta a voz, eu achava que eu era a única no mundo. E aí, quando ela reconhece, essa coisa mesmo de referência, quando ela reconhece uma pessoa que escuta a voz igual a ela não se sente sozinha no mundo também, né? Dentro da psicanálise tem uma história, mas aí eu não vou partir para isso, porque o grupo, né, é para justamente entender essa construção de Claro. colonização nossa também. Então, as vozes que a gente trabalha, não é só as vozes que eles ouvem, mas as nossas. Porque qual a diferença de uma voz que eles ouvem, que manda eles se matarem, para uma voz que fica falando para ele um parente, um pai, uma mãe, que ele não presta, que ele não vale nada. Então fica uma voz colonizadora aqui e outra voz aqui que ele escuta colonizadora, né? Ditando o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer. Até as nossas, né? Porque eu também não falo o que eles têm que fazer, né? Eu trabalho sempre no contexto de cada um, né? E aí um vai dar uma sugestão, o outro, mas a gente sempre aponta para cada um a voz é diferente. Então você tem que aprender a lidar com a sua voz e não como uma doença, porque quando eles entram nessa coisa de doença, que é da psiquiatria, é a patologia e o respeito ao outro saber, e não que o saber da psicologia, psicanálise é absoluto, mas é um outro lugar, né? E por isso que o CAPS ele trabalha com vários saberes. Então, eu sempre falo, pergunto para eles, né? O que você o que significa para você um diagnóstico? Você usa ele para quê? Então, esse diagnóstico pode ser para poder medicar, para poder dar o benefício, ok, mas para você, no seu dia a dia, o que ele vale? Né? Ou seja, a pessoa fica ali presa nesse diagnóstico, né? Como uma louca, como uma diferente, que é incapaz, e aí entra nesse conceito da pessoa não poder fazer nada. E muitos, e isso aí deveria ser com todo mundo, cada um tem um limite de fazer alguma coisa. Né? Nós somos treinados, né? E a construção foi toda para isso, para a gente ser um padrão. Se a gente não consegue acordar todo dia e dar bom dia, ou acordar de mau humor, tá errado, você tá doente. Se você acorda chorando um dia porque não está bem, está angustiado por alguma coisa, você não pode, você está doente. Você tem que tomar lá uma pílula da felicidade para ficar bem. Então as pessoas não sabem lidar com a angústia, porque está nessa coisa do padrão, nessa normatividade que tem que ir para trabalhar, não pode pensar em tristeza, essa coisa de positividade, essa coisa de coach que está aparecendo bastante agora, né? Essa coisa de livro de autoajuda, e o que dá certo para um vai dar certo para o outro, e não é bem assim, cada um tem sua subjetividade, cada um tem sua história, cada um tem um contexto, né? Então é mais complicado. E essa paciente, o que o padrão do delírio dela era? Era de cuidado, desde muito nova. Então, ela cuidava dos filhos e cuidou dos filhos muito bem, com as crises, ia parar no hospital e cuidava muito bem. E cresceu, os filhos dela casaram. E a briga, antes deles casarem, a briga sempre era convivência com eles. E as vozes sempre está relacionada com a história de vida deles e com quem eles vivem. Né? É com algum problema ali que está ali associado. Então, essa paciente, ela tinha esse contexto de briga. Né? Então, ela amenizou essa briga quando os filhos se casaram, mas ao mesmo tempo ela se sentia sozinha. Então, ela começou a fazer o grupo de vozes e ela foi entendendo as vozes dela, ao ponto dela identificar quando ela ia entrar em crise, muitas vezes.
a maioria das vezes, outras não, porque ela escutava o tempo todo das vozes, e aí a gente entende que as vozes é a estrutura, faz parte da pessoa, e a pessoa tem que aprender a lidar o resto da vida com elas. Quando a pessoa entende que é doença, elas ficam tomando remédio acreditando que vai curar, e aí depois para um tratamento. Então eu faço todo um trabalho para desconstruir isso com eles, para eles aceitarem quem eles são, né, de alguma forma, ali da medida de cada um, para poder fazer a medicação, fazer o tratamento e sempre tentando lidar com a vida, porque para a gente é assim, né? Dentro da neurose normal, é assim, né? Um perde emprego, o que a gente vai fazer com isso? A gente não tem que aprender a lidar? Né? A gente perde alguém, a gente também ressignifica de alguma forma, a gente acaba ficando isolado por um tempo, que é o que está acontecendo com todo mundo, tem que aprender a lidar. Então, eu trabalho com eles, ou lidar com o dia a dia, com a vida, porque a gente está dentro de uma sociedade, um contexto que a gente só tem que lidar com a coisa boa, com a felicidade o tempo todo, com alegria, que a gente não pode ficar angustiado, a gente não pode sentir tristeza. E aí, quando essa tristeza a gente acaba só ficando alegre, ela vem de uma vez, né? Aí abre um buraco gigantesco, né? E aí a pessoa afunda ali, né? E aí, pode falar. Não, aproveitando o gancho, eu queria escutar o que você tem mais escutado dos pacientes ou das pessoas, Assim, os sintomas dessa quarentena, assim, o que é angústia? Então, eu ia falar sobre isso que você me perguntou, eu tô vendo, eu acabo rodando para voltar. Vai me cortando aí. Para poder não fugir do tema, porque eu vou jogando aí, é bem associação livre, que nem a gente fala na psicanálise. Eu falo o que você o que vem na sua cabeça, sai falando aqui. Então, dessa paciente, então o delírio dela já estava mais organizado, ela já estava conseguindo organizar o delírio dela, ela já estava entendendo, então ela sabia que ela ia ouvir essas vozes o tempo todo, só que ela ouvia de longe, essas vozes ficavam longe. E aí, quando elas chegavam mais perto, quando a voz ficava mais perto dela e ela começava a discutir com as vozes, falar com as vozes, ela sabia que ela ia entrar em crise em algum momento. E aí ela procurava mais ajuda. Por quê? Porque o tratamento dela passou do CAPS para fora, porque o tratamento do CAPS não é somente dentro do CAPS, para a rua, é no território, né? É acessar o território, é ressocializar essas pessoas para elas estarem na rua. O CAPS bom é um CAPS vazio, que ele vá para fazer o tratamento, mas está lá na rua, convivendo com as pessoas aprendendo a lidar também, com lidar com pessoas diferentes, né? E que nós somos também diferentes. Então, para a rua. Então, o tratamento dela começou a encaminhar, de acordo com o que ela foi conduzindo a vida dela, ela acabou sendo cuidadora de um rapaz com síndrome de Down. E na casa dela, que aí os parentes desse menino, desse rapaz, trabalhavam e queriam cuidar. E ele é muito debilitado, então ele só fica sentado, come, almoça, ela e dorme e não dá trabalho para ela, não fala muito. Então, ela cuidava o dia inteiro dele, dava banho, eu chegava para fazer visita lá, estava lá, ele todo arrumado, tinha dado comida, e aí ela ganhava o dinheiro dela, né? A família pagava. Então, e a gente dava esse suporte também, sabendo como é que ela estava e com a família, que a gente também dá um suporte para a família, porque o tratamento não é só com o paciente, mas é com o familiar, é com toda a rede de apoio ali dela, né? Então, os vizinhos, né, os familiares desse rapaz, então ela entregava ele no final de semana, ficava de segunda a sexta, sábado, domingo, ela entregava para a família. Então, aquilo fez um bem tão grande para ela que ela conseguiu se sentir tão bem ao ponto de cuidado com o outro, ela acabou cuidando um pouco mais dela, essa autonomia que a gente tanto trabalha. E aí, nessa questão da pandemia, ela teve um delírio, né, com essas vozes começaram a chegar mais perto, né, e ela também estava sem a medicação, porque onde ela estava pegando a medicação, porque a gente também faz esse trabalho para poder facilitar a vida do paciente, ela estava pegando num posto, e esse posto tinha também fechado, e aí ficou sem o remédio. Então, quando ela ficou sem remédio, eu, né, pedi ajuda lá à equipe, a gente conseguiu, né, e enfim. Mas antes disso, ela ligou para mim, né, falando que estava escutando as vozes e que tinha a ver esse delírio
com o coronavírus, que era por causa dela que todo mundo estava morrendo, a culpa dela, que todo mundo estava morrendo. Nossa. Ela que tinha que se matar para poder salvar todo mundo, né? Então, ela chegou a mandar a foto que ela ia se jogar, e aí eu fui acionando a equipe, falando com a equipe, e a gente conseguiu reverter isso, né? E aí ela está medicada, hoje converso com ela por ela ter acesso à internet. Eu também estou fazendo esse acompanhamento com ela pelo telefone, para ela me ver. Ontem ensinei para ela, que ela me pediu um vídeo para ensinar tricô e crochê para ela, porque ela sabia, porque ela também participava de uma oficina lá de tricô e crochê. E ela fazia crochê, ela não lembrava do ponto. E aí eu fiz o videozinho rapidinho ensinando o ponto para ela e enviei. E aí ela falou, lembrei agora, lembrei do ponto, e está fazendo. Aí amanhã eu vou mandar outro vídeo ensinando outro ponto. Então, a ferramenta da internet está ajudando muito isso, mas para quem consegue ter acesso. Claro. Ela ainda tem um suporte familiar, que tem um celular, que tem internet. Mas tem gente que não tem nem telefone, né? Não tem nem casa, né? Então, Igual essa enfim, sacanagem do auxílio, né? Que para você ter auxílio, você tem que ter acesso a computador, exato. internet. E aí, como é que vai fazer com essas pessoas, né? E assim, lá está sendo bem difícil, mas a equipe está trabalhando muito unida, né? Até a equipe que está lá no CAPS todos os dias, na luta, tentando dar assistência a essas pessoas, dar esse suporte para essas pessoas que também estão né, assustadas, né? E, por exemplo, essa paciente, ela chegou a quase cometer suicídio, né? Por conta desse delírio, porque o contexto também entra no delírio. Todas as situações da vida dela, em torno dela, entram dentro do delírio também, né, em algum momento. Então, aí eu tive que dar suporte também para a família, que o filho ficou muito mal, a filha também, então sempre estou em contato com eles também. E aí, assim, é complicado, né, porque nem todo mundo tem acesso à internet. Ela eu consigo fazer esse suporte, mas eu estou preocupada com outros que eu também não consigo dar esse suporte. E também a gente não pode circular no município como a gente fazia, né? Eu fazia visita domiciliar, que a gente chama de VD, toda semana. Eu fazia no Ministério Público e para esses pacientes, acompanhava, né? O Ministério Público, os pacientes do CAPS e esses outros também que o Ministério Público também acompanha. Então, eu fico preocupada, né? Estou muito preocupada, mas assim, espero que, né, a gente possa passar por isso o mais rápido possível, né? Que é a minha esperança. Né? Enfim. Esse imaginário, eu percebo muito sendo construído muito pela mídia, né? E aí, quando eu digo mídia, eu estou dizendo... É porque agora tem várias mídias, né? Tem a mídia que está dizendo que está tudo bem, vamos para a rua, é só uma gripezinha, que circula mais pelo WhatsApp, né? Tem a mídia, enfim, a Globo, que faz o papel ali de informar, mas ao mesmo tempo eu não sei até onde essa informação constante, pauta única, falando sobre um mesmo problema, da mesma perspectiva, é bom, né? Então, eu queria saber qual que você acha que é a influência da mídia na nossa saúde mental. Assim, eu estou isolado, eu estou em casa, e aí, quando afeta isso, eu ficar isolado e só vendo notícia conflitante, notícia ruim, qual o papel que você acha que a mídia desempenha aí nesse imaginário? Então, é o que eu te falei um pouquinho antes, né? Dependendo de cada pessoa, ela vai reagir de uma forma. Tem relatos de pessoas que, por exemplo, quanto mais informação, mais a pessoa fica angustiada, né? E aí ela acaba ficando pior do que ela já está, né? Outros negam. Outros têm muitas informações e quanto mais informações tem, negam. Não existe isso, é uma gripezinha, né? Então, assim como, né, o presidente fala, né? E aí ele também acaba sendo referência de muitos para poder reafirmarem isso. E outros são afetados só de saber que está afastado de uma pessoa querida, né? Que essa coisa do isolamento também é muito difícil, porque nós não aprendemos a ter esse tempo sozinho, a estar sozinho, né? E eu não falo nem fisicamente, eu falo mais emocionalmente, né? Essa coisa do estar sozinho é muito difícil. Ninguém escuta, por exemplo, música só com instrumento. A maioria, né, é sempre com letras, né? Com letras de música para dar uma história, porque essa coisa é muito mais difícil ter que lidar só com um instrumento, uma coisa que você vai ter que criar, enfim.
Então, as pessoas estão muito angustiadas. E aí, dependendo de cada um, né, age de uma forma. E tem uns que estão entrando muito em crise, acaba ficando muito neurótico. Tem gente que limpa a casa o dia inteiro. Eu vi muitos relatos na televisão que fica limpando, até de familiares também meus, né, que limpa a casa o dia inteiro, não deixa ninguém entrar. O da minha mãe, meu sobrinho colocou uma tábua no portão e não deixa ninguém entrar. No quintal. Nossa. Ele também minha mãe fica lá dentro, ela é diabética, e, né, também tem esse cuidado, mas ele não deixa ninguém entrar nem no quintal, botou a tábua e trancou ela. E muitos idosos acabam também querendo ir para a rua, porque também não compreendem muito, né, acaba indo pelo que o outro está dizendo, e outros acabam também ficando muito fechado, com muito medo, porque é de se assustar, né? É muita informação. E aí eu sempre falo, para quem já sabe de alguma forma que quanto mais informação, mais a pessoa fica angustiada, né? Então tenta não acessar tanta informação, a sugestão, né? Mas aí parece que essas pessoas, quanto mais acessa, mais querem acessar. É como se tivesse ainda angustiado, mas vai lá e toca mais, né? E aí são várias informações pelo WhatsApp, pela televisão, pela internet, pessoas que criam a própria informação, né? Porque aquele telefone sem fio pega uma informação aqui, aí fala aqui, daqui a pouco já está com uma outra informação. E o pessoal tá indo para a rua, né? Os bancos estão tudo lotados, eu vi uma reportagem há pouco também, né? Enfim, as pessoas, algumas não estão entendendo ou não está caindo a ficha, uns não querem ver, outros se assustam e brigam com as outras pessoas que não têm essa noção. Então, é tão relativo porque afeta de tantas formas. Porque se a gente for parar aqui para pensar, afeta de todas as formas. E aí, se a gente tem um Estado que ele vai e colabora para que isso aumente, né, esse pânico aumente, não só da doença, mas também o pânico de você não ter dinheiro, porque muitos pensam assim, ou você trabalha, tem dinheiro, ou você vai morrer do vírus. Então, na escolha, alguns acabam escolhendo, não, eu vou trabalhar, porque eu não tenho como comer. Então, né, e aí começa esse conflito também para a pessoa, né? Então, são várias angústias de vários lados. Né? E como é que eu vou sobreviver, por exemplo? A gente ainda tem uma estrutura mínima ainda para poder sobreviver, mas tem gente que vende de dia para comer de noite. E aí, o que o governo está fazendo, né? R$ 600 aí, mas aí é na internet. Essas pessoas que ganham para comer, trabalham de dia para comer à noite, como é que elas têm internet? Mal dá para comer, né? Então, como é que vai ser isso, né? Então, eles fazem um sistema, alguma coisa bem coordenadinha, pensada ali, para que justamente essas pessoas pensem nisso, né? Que eles não têm direito, se eles não trabalharem, eles vão morrer de fome. Isso é interessante, né? Porque a gente tem uma crise global, e as pessoas estão sem emprego. E às vezes, eu acho que é um pouco óbvio, a gente tem que falar, não, então o governo tem que fazer alguma coisa por mim, porque não é culpa minha. Só que a gente está vendo um fenômeno que as pessoas estão se responsabilizando. Assim. Se eu não for trabalhar, eu vou morrer de fome. É isso. E retira a culpa ou a responsabilidade de quem deveria ter responsabilidade, né? Sim, Que é o sim. governo. Então, eu acho que é um pouco assim, o que você acha que o governo Bolsonaro, com essa atitude, né, com essa relativizar as mortes, ontem até a gente começou a conversa falando sobre ele apertar a mão, botou a mão no nariz e apertou a mão. E hoje o Brasil passou de 1.000 mortes. Né? Então, ele está rindo. Né? Na prática é isso, está rindo dessas mortes. Como que você acha que isso agrava um pouco mais aquelas pessoas que estão em quarentena, que vem um líder de Estado com essa postura? Não, com certeza. Agrava e, assim, agrava muito, porque a situação já é delicada, já é preocupante, né? A ameaça de um vírus que ele se alastra muito rápido e não tem um suporte na saúde para ter ventiladores, né, para respirarem, porque essa doença ela começa a agravar em algumas pessoas, né? E não foi nada comprovado que é só pessoas com doenças crônicas ou idosos. Teve gente jovem também, claro que tem algumas exceções, né, enfim, mas a gente não sabe muito sobre isso. Então,
a rapidez que foi lá fora, dá para ter uma noção de que se a gente não tomasse essa medida de contenção, ficar em casa, né, para não aumentar, teria sido até pior do que a Itália, né, porque, né, eu estava vendo também no jornal agora há pouco que eles estão pegando os cadáveres e mandando para outros países para fazer uma cremação, porque não tem aonde mais cremar, aonde mais, e estão botando valas, né, porque não tem mais aonde colocar corpos. Uhum. Então, e isso, assim, todos os países, os Estados Unidos também, né, que está começando a ficar mais grave do que já está. Então, ele, por ser, né, esse poder de Estado, né, ter esse poder de Estado, e aí o que ele faz? Ele agrava porque ele põe culpa, né, no trabalhador, e o trabalhador se sente culpado. Essas pessoas se sentem culpadas porque precisam trabalhar para comer, como eu falei antes. É essa coisa do cuidado de si, né, que o Foucault falava lá há muito tempo, é que essa culpa, né, essa coisa do cuidado de si, que tem que ser também de toda uma sociedade, passa a ser da própria pessoa, o cuidado de si, cuidado com o outro. Eu sei que é bom para mim, então eu vou lá trabalhar porque eu preciso, que eu tenho que manter minha família, a culpa é minha se eu não fizer isso. E eu também tenho que ficar controlando o outro. Fulano vai trabalhar, para com isso, bobagem. Eu escuto isso também. Então, essa coisa do controle, eu falei que eu trabalho muito isso dentro com os pacientes que sofrem com esse controle, essa colonização o tempo todo da pessoa, né? Para ela se sentir culpada, colonizada literalmente do outro, e desse poder. E aí, o que ele faz? Ele aumenta a angústia também nesse sentido, porque para muitos que já estão isolados, eles têm esse entendimento de que é uma coisa grave, é uma coisa séria, mas muitas vezes fica perdido, né? Tá, já passou um mês, daqui a pouco, daqui a 2, e aí fica um pouco perdido, e aí começa a duvidar de algumas coisas, né? Que eu vi também outros relatos assim, mas assim, ele agrava, né, nessa coisa de você ter que fazer escolha, como se isso fosse uma escolha, né? Que ou você escolhe morrer com vírus, ou você escolhe morrer de fome. Ele coloca dessa proporção, né? Indiretamente ele bota dessa proporção, e aí todo mundo apoia, porque está inserido dentro dessa lógica aí social, né? Que Era a história do trabalho e direito, né? O trabalho e exato, direito. exato. Né? Então, acaba entrando nessa lógica. Então, ele tem um discurso muito incoerente, de achismo, nada científico, né? E aí, pelo contrário, ele discorda da ciência, ele discorda do que é fundamentado, né? A gente, na nossa área, a gente tem que estar fundamentado, o profissional tem que estar fundamentado, não é achismo. Eu não posso chegar num CAPS, como psicóloga e com a ferramenta da psicanálise, trabalhar no achismo, no que eu acho ideal para aquele paciente. Eu tenho que trabalhar dentro de uma ética e dentro da ciência. Psicologia é ciência, né? Não é achismo. Assim como outras profissões, assim como ele também não deve questionar, porque ele questiona cientistas. Ele questiona a pesquisa, né? E isso a gente já viu um pouquinho anterior, porque ele cortou um monte de verba para pesquisa, né? Eu faço especialização na Fiocruz, então ele vai cortando verba para pesquisa, para justamente essas pessoas estarem inseridas dentro dessa lógica que ele lidera, né? E aí vai, né? E quem convém vai acompanhando ele, porque ele está ali e muitos apoiam ele por conveniência, porque é bom, né? O trabalhador, ter mais trabalhadores. E aí também me faz pensar, né? Um questionamento meu também, né? Até que ponto não é bom para eles também essa morte em massa, né? Porque aí quem vai morrer? Os fortes sobrevivem? Né? Me faz lembrar muito disso, né? Então me faz lembrar muito da história da loucura, que era mais ou menos isso. Vamos trancafiar as pessoas que não eram produtivas, não prestam, não tem que ficar na rua. Vamos higienizar tudo. Aquelas pessoas que estão preparadas, ou seja, esses soldadinhos né, que estão lá, ficam tudo lá enquadrado dentro dessa caixinha, esses são os produtivos dentro dessa lógica. Os que não são, a gente joga fora, né? Ou seja, então, uma pessoa que está com doença crônica, que é o risco dessas pessoas com coronavírus, elas são produtivas mais?
não servem mais para a sociedade. É assim que a sociedade está tratando essas pessoas. Então, vamos lá, deixa morrer. Porque o risco na cabeça, né, dessas pessoas, que a gente ainda não sabe, cientificamente comprovado, mas a maioria é para pacientes crônicos, para pacientes com mais idade, né, então com históricos, né, de doenças respiratórias. Então, essas pessoas realmente estão em mais risco, mas elas não são produtivas. Como é que uma pessoa asmática com problema respiratório tem a mesma produção de uma pessoa que ele falou que é um atleta, que ele é um atleta? Como é que vai ter essa mesma produção dele, né, na cabeça dele, né? Ele acha que é isso, essa coisa concreta mesmo. Então, o idoso não serve para nada, porque o que ele levanta a bandeira é essa coisa da labuta, né? Essa coisa do bruto, de que só quem trabalha é aquele que lá na obra, como se o restante das pessoas que trabalham em pesquisa, que pensam, que estudam, não trabalham. Da mesma forma que aquelas pessoas lá que trabalham com tijolo, com obra, não pensam tão bem, só fazem de acordo com o que acham. Não é, tem todo um estudo ali, e às vezes já de criação, né? Meu pai é pedreiro, até hoje, ele já está quase 80 anos, ainda trabalha. Ele faz toda a parede, desde que ele cresceu vendo, com toda a estrutura para não cair. Ele não tem todo o conhecimento de engenheiro, mas ele foi criado assim. Então, também tem uma história ali. Então, não é só essa coisa braçal que ele fala, né? Assim como uma pessoa que vai estudar, ela tem todo um estudo, tem toda uma técnica, tem todo um embasamento, ele acha que isso não é trabalho. Ele já falou várias besteiras assim. Infelizmente, a gente tem que passar por isso, né? Mais uma pandemia, né? Porque já tinha uma antes, né? Social, econômica, porque pessoas morriam todos os dias também, né? Mas ninguém via, né? Ou fechavam os olhos, né? Então, a população pobre, ela tem que ser produtiva, tem que ser essa escrava, e não... E a gente via isso até no histórico, né, da escravidão, né? Que botava lá, olhava os dentes, olhava as canelas. Eu escuto essa história até hoje da minha mãe, que ela falava que quem tem canela fina que servia para trabalhar, porque minha mãe é descendente de escravos, ela é negra, então ela falava que eu tenho uma canela fina, sua amarela não tem uma canela fina, essa menina vai ser trabalhadora. Olha que história que foi construída em cima disso, né? É E isso que eu ia aí... falar, né? Porque a gente sabe que essa escolha na construção do capitalismo brasileiro é uma escolha de quem vive e quem morte, fundamentado no racismo, né? Sim, Fundamentado no sexismo, né? A gente sabe sim, quem são as populações vulneráveis nessa escolha, né? sim, E sim. aí é o que você falou, né? Isso só veio à tona, e foi um pouco que a gente conversou em doenças negligenciadas no outro vídeo, que só veio à tona porque atacou os ricos, né? E a classe Sim, média alta, né? sim, naturalmente, Foi naturalmente. quando o dono do Assim, banco morreu, que a gente, olha só, isso é grave, né? exatamente. É dessa forma, porque enquanto isso acontecia nas periferias, por exemplo, aqui na Baixada, tem muitos casos de tuberculose. Os pacientes de CAPS têm muita tuberculose. E doenças, né, essas doenças bem antigas, né, que é tratada em posto, e morre, no pleno século XXI, né, morre pessoas com tuberculose, né, porque falta tratamento, porque falta informação, e aí você viu a onda de sarampo também voltando, né, e aí essa gripe, o Bolsonaro, ele não quer ver, na verdade, porque ainda não afeta para ele ali no ambiente dele ali, porque ele está vendo apenas a questão do governo dele ser bom ou ser ruim. Então, ele não quer confirmar isso. Né? Então, ele fica nessa coisa egocêntrica, né, de que ele não se une para poder em prol das pessoas. Ele quer mais que o governo dele seja bem sucedido e ele seja, né, o melhor presidente do mundo, né? Esse Messias, né, esse mito, né, que muitos falam, né? Então, é uma coisa muito difícil. Então, só veio à tona o que você falou, né? Afetou o rico aí, né? A bateção de panela, né? Lá atrás, no impeachment. Foi por isso, porque estava afetando os ricos, né? Estava afetando os ricos de alguma forma, né? E aí, afetou os ricos, não pode ir para Disney ou não pode dividir um avião com uma empregada doméstica, porque quer passear as férias no Nordeste ou quer viajar para fora. Então, isso começou a afetar muito essa classe. E aí foi um incômodo, né? E é a mesma coisa com o vírus, né?
Agora, essa proporção está tão grande que ele tampa os olhos mesmo, né? Ignora não, porque ele não ignora. Na verdade, ele tira a chacota de todo mundo, ele ri na cara de todo mundo, ele ri do legislativo, ele ri de tudo, ele ri do povo, ele ri de todo mundo. E ninguém faz nada, né? E É um ninguém cara que faz nada. tem um torturador como ídolo, né? O que a gente Pois pode é, esperar? daí você já vê. E aí, essas pessoas que idolatram ele acabam indo para esse segmento também, idolatrando essas pessoas. Sim. Porque eu escuto esses relatos, né? Porque a pessoa vê nessa caixinha que a realidade é só dela. Ah, na época da ditadura, minha família nunca aconteceu nada porque a gente era trabalhador, a gente não fazia nada de errado, ia para casa. Como se quem sofreu isso eram pessoas ruins. E não que eles eram já esses soldadinhos que iam para casa e voltavam dentro dessa caixinha, né? E que essas outras pessoas que foram torturadas eram pessoas que estavam lutando pelos seus direitos, estavam lutando pelo direito do povo, estavam trabalhando, estavam ensinando, estavam dando liberdade no sentido de informação, de estudo, de conhecimento. Então, Claro. então, essas pessoas que viveram essa realidade, elas estão inseridas e não, elas são vítimas também disso. Elas estão inseridas dentro desse contexto, né? Então é muito difícil enxergar isso. Depois de uma criação toda, uma construção toda, para se desconstruir é muito difícil, né? Então acaba. É o que é um pouco um pesadelo, um pouco, né? O que a gente está passando. E eu vejo muito pelos meus familiares, as notícias que eles recebem, que não tem como a gente ter controle. Enfim. Vera, o papo está muito construtivo, mas a gente passou já de 50 minutos, aí já está. Eu imaginei. Vamos caminhando para o final. Eu queria saber, antes da gente terminar, sobre essa questão de como que a gente pode se cuidar um pouco nessa quarentena. Tem um texto muito rico do Frei Beto, que ele escreveu a partir da experiência dele no exílio, na ditadura. Não sei se você leu esse texto. São 10 dicas, pequenininho, sobre 10 dicas do como se cuidar na quarentena, que é fundamental. Eu achei muito bom esse texto. Só que é isso, né? Funciona para cada um, né? Nem é todo mundo que vai eu ia falar se isso, aplicar né? isso. Então, eu queria saber primeiro de você, assim, se tem algo geral ou se tem algumas dicas básicas para que consiga encaixar para todo mundo. E se esses vídeos no YouTube de ajuda de respiratória, meditação, se isso é válido também ou tem que ter um certo cuidado? Então, assim, como eu falei para você agora há pouco, né, em todo o longo da nossa conversa, é de cada um. Né? Eu posso sugerir várias coisas aqui, mas é de cada um, depende muito de como cada um lida. Assim como a pessoa lida com o trabalho, é uma forma de cuidado, porque ela aprendeu que o trabalho é uma forma de cuidado. Agora, imagina essa pessoa que aprendeu que trabalhar é uma forma de cuidado também, ela ficando sem trabalho, cadê o cuidado que ela teve? Porque foi o único que ela aprendeu. Então, e aí muitas dessas pessoas acabam indo trabalhar. Essas pessoas que também têm essa dificuldade. E também, assim, ó, dependendo da meditação, a gente tem que ter esse cuidado, porque para cada um pode fazer bem e pode fazer mal. E isso é você observar. E não é que vai fazer mal, é bom para uma pessoa, vai fazer bem para você. Por exemplo, botar barulho de chuva e passarinho, para a gente acalma, para outras pessoas irritam. Fazer meditação, umas pessoas conseguem não pensar em nada, porque eu acho, né, muito difícil. E para outras não, pensam muito. E Eu para fico uns a irritado leitura... de não pensar em nada. Eu também. Eu também. Então, a pessoa tem que também notar, né, como funciona para ela. E é um momento interessante para todo mundo também entender como funciona sem o trabalho. Como é ficar sem o trabalho, na medida do possível. Fazer outras coisas, né? Se a pessoa gosta de plantar, planta. Se gosta de ler, leia. Se gosta desses vídeos de meditação, medite. Mas também entendendo que é específico para cada um. Não é porque não fez efeito com você, não pode fazer em outro. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado também, porque as pessoas, quando vão fazer isso, acham que essa direção é o que é certo e que vai funcionar para todo mundo. Mas o que eu posso fazer numa coisa mais abrangente é o afeto. Nessa hora,
o afeto é a melhor maneira de tentar amenizar um pouquinho a dor, porque isso vai passar, né? A vida é muito difícil, né? Tem vários poetas que falam sobre isso, né? É um remendar-se, é o tempo todo você levantar e cair, e na medida do possível levantar, né? E também trabalhar isso com os afetos, na medida do possível. Você tem internet. Eu vi muito interessante uma reportagem que umas pessoas estavam botando cartinha, a carta, que a gente não faz mais isso. Cartinha, e aí passava no vizinho e colocava. E aí se precisava de alguma coisa, botava lá e pegava, e aí o vizinho pegava, né? Ou então um parente que não podia entrar, e aí botava lá na caixa de correio. E aí eu vi vários Se for um relatos inimigo, dá assim. uma tossida na carta, né? Exato. Se for um inimigo, dá aquela tossida. Já pensou? Mas aí pega a carta, bota a luva, lava as mãos, olha, depois amassa, joga fora. Mas vai achando outros recursos, né? Essa coisa do afeto mesmo. Agora, para quem mora num cômodo, por exemplo, também é outra coisa que é bem difícil, 10 né? pessoas num cômodo. Como é que faz, né? Então, eu acho que a pessoa tem que fazer na medida do que dá, do que é suportável, porque às vezes está insuportável demais, né? Às vezes chega ao limite mesmo do insuportável. Então, depende muito da realidade. A gente ainda tem um teto, né? Agora, tem pessoas na rua também. Como é que eu vou fazer isso? Eu escutei relatos também. Como é que é o cuidado deles ali? Aí tem algumas pessoas que estão ajudando, botam água, na medida que pode. Então, é muito difícil generalizar esse cuidado que a gente tem que ter, porque sempre foi padronizado, sempre foi tudo muito padronizado, né? O que serve para um vai servir para outro e ponto. A meditação é uma coisa, o livro de autoajuda é outra coisa também, e não a pessoa sair criticando, tá lendo autoajuda? Não, você está servindo para ele, está dando conta? Deixa, o que é possível para ele. Aquela pessoa que está rezando, está orando lá, é o que dá a conta, que dá o suporte para ela, ótimo. Cada um vai achar o seu próprio recurso de ter que lidar com isso, né? E não seguir um padrão, que eu estou vendo muitas pessoas tentando seguir um padrão, né? Essa coisa também que a gente tem muito cuidado. Quem pode manter terapia online, que mantenha, que continue, né? Que isso fui acordando com os pacientes também, com meus pacientes, que cada um é cada um. Então, na medida do que pode. Porque não tem como não ter angústia. Não dá para não ter angústia. A gente vai sentir angústia, a gente está sentindo angústia. Então, não dá para tampar isso que apareceu. Mas Não é na para medida do evitar, né? possível. Não tem como evitar. As pessoas tentam evitar também se fechando, não querer vendo nada e se fechando totalmente, mas também é o que ela pode suportar. A gente também não pode levantar aqui uma questão de que ela tem que ver, mas é o que ela dá para suportar, mas também não dá para ignorar, né? Uma realidade que no dia a dia, mudou a vida de todo mundo, né? Mas, assim, eu acredito que, como tudo na vida, isso, de tempos em tempos, acontecem algumas coisas para mobilizar as pessoas de alguma forma, né? Isso vai ser um aprendizado para a gente, para mim está sendo um aprendizado. Para muitos, né? Porque a gente também apareceu muito essa questão que tinha um pouco se perdido, né, da solidariedade, do afeto, né, do se preocupar com o outro, né, porque cada um estava preocupado em si, no seu próprio umbigo, e cada um no seu canto, né, ainda continua, né, uns ainda continuam, mas, assim, eu vejo muita mobilização, né, para ajudar, para doações, que o governo deveria estar fazendo isso e não faz, que é dever deles, né? E não nós que temos que ser obrigados a trabalhar. Mas tem todo um contexto. Então, o que as pessoas puderem fazer para amenizar, né, ou diminuir, amenizar um pouco, mas não tem como não sentir. Pelo contrário, esse momento é para sentir. Talvez é nesse sentir que a gente vai mudar alguma coisa dentro da gente. É no sentir, a gente tem que sentir. Porque as pessoas estavam no automático, né? No automático. Trabalhar, voltar para casa, e televisão, internet, era muito no automático. Então, esse momento é para sentir, não tem como. É para sentir, né, cada um do seu jeito, cada um da sua maneira, e quem está Seria do estranho lado... ao contrário, né?
Exato, né? É a mesma coisa quando a gente trabalha num dispositivo e fala que está tudo certo. Nossa, o trabalho de serviço está maravilhoso. Os profissionais são maravilhosos. Ninguém falta nada, não falta nada. Tem alguma coisa errada. Uhum. Tem alguma coisa errada, porque ali está errado. Então, quando a gente vê que tem uma falta, porque a gente tem que ver essa falta, na medida do possível, a gente trabalhar mesmo tendo essa falta. Ou seja, a gente está dentro de casa, mas está fazendo alguma coisa mesmo na falta de estar na rua, né? Então, as pessoas não estão acostumadas a isso, né? Muitas pessoas não estão acostumadas, então tem que lidar sempre tampando tudo, ou seja, nada aparece, tá tudo direitinho, e outros buracos gigantescos, né? Então, isso tem que ter muito cuidado na hora de ver vídeos, na hora de também achar que vai ser bom. Não, fulano ficou bem, por que, que eu não posso ficar bem? Né? Então, tem algo de errado comigo? Porque a maioria se questiona disso, né? Não, mas fulano consegue ficar bem lendo e eu não consigo. Uns conseguem... você procurar, que nem no trabalho com um grupo de vozes. Eu trabalhava isso com ele. As vozes, às vezes, para uns, amenizavam escutando música. Para outros, as vozes irritavam as vozes. Aumentavam mais. A pessoa quebrava o fone, enfim. E para outras, se discutir com a voz é bom. Se discutir entra em crise. Então, a gente trabalhava também dessa forma, né? Com o que cada voz significa para cada um. E eu acho que é um momento da gente também entender isso que está se passando, não só no contexto geral, mas dentro de cada um, do que é possível fazer, enfim, dentro do que é Não, acho possível. ótimo, acho que é Né? E isso. sentir, vai sentir de qualquer forma, né? A gente trabalha com o possível, né? Com o possível, né? E com o impossível também, né? Então tem... Claro. Com inimaginável, porque a gente nunca imaginou que passaria uma situação dessa. Então tem que trabalhar também dentro dessa coisa impossível, que seria impossível ficar dentro de casa trancado, né? Virou um grande manicômio, né? Exato. As casas. Ô, Exato. Vera, Exato. obrigado, tá, pela participação. Eu E que aí, agradeço. tem alguma coisa que você gostaria de falar que eu não perguntei? Assim, porque é um assunto tão Muito extenso, muito delicado também, né? é muito extenso e assim a saúde mental é um tema que deveria ser debatido sempre, deveria ser conversado, deveria ter essa troca o tempo todo, mas é difícil falar sobre saúde mental, porque a saúde mental você engloba um monte de coisa, inclusive essa coisa da construção da loucura, esse cuidado em forma de capitalismo, né? Esse cuidado colonizado, esse cuidado capitalizado, né? De manter o meu emprego, eu preciso colonizar essa pessoa, porque a autonomia faz com que ele fique bem e ele não volte. Tem essas perguntas que ficam sempre quando eu estou trabalhando. Então, trabalhar com autonomia com a pessoa dentro da saúde mental é muito difícil. Claro que assim a gente trabalha, tenta fazer o que é possível também, porque para manter o trabalho, muitas vezes acha que essa questão do cuidado, e ela também não percebe, porque também faz isso com si e com os outros ao seu redor, para de fumar, fulano, para de beber, fulano, porque acha que isso é o melhor, então não entende que está fazendo a mesma coisa. Para manter o seu emprego, ela coloniza, fica dependente da outra pessoa, o paciente fica dependente dela. Então, o trabalho que a gente tenta fazer no CAPS é justamente dar essa autonomia, né? É um trabalho muito difícil, porque a gente tenta dar essa autonomia, esbarra lá fora, aí volta a ficar colonizado por uma outra pessoa, por um familiar, pela sociedade, enfim. Então, a gente tenta trabalhar essa autonomia. Então, esse cuidado acaba sendo dessa forma. Então, a saúde mental é um tema muito grande que, se a gente fosse ficar debatendo aqui, ia dar horas. Né? E ainda mais com essa questão que também mexe um pouco dentro da saúde mental das pessoas, né? Que uns sabem lidar de uma forma, uns vão lidar com delírio e surtar, que é o caso daquela paciente. Uns vão entrar em outro tipo de surto, né? Dentro dessa dita normalidade, vai ficar mal dentro de casa, né? Não vai querer tomar banho também, não vai querer se alimentar, que eu ouvi casos, pessoas que não conseguem, ficam isoladas, ficam sozinhas, né? Não conseguem abraçar os parentes, ou não conseguem chegar perto. Então é muito difícil, né? Então é de cada um. Então é o que você falou, você fechou perfeito, né? O Brasil se tornou, acho que o mundo está se tornando um grande manicômio, cada um trancafiado dentro de casa,
mas também entendendo que esse confinamento também pode ser ruim, né? Mas talvez a gente possa pensar sobre isso também, né? Porque a gente já vive num manicômio lá fora. A gente, né? Então, o manicômio não é só nossas casas, não é só fechado. Lá fora já existe esse grande manicômio, né? Porque não tem essa normalidade, essa normalidade não existe. Cada um tem sua própria loucura e que dê conta de cada um. Porque tem sofrimento para todo lado, cada um da sua maneira. Né? Vera, muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. Foi muito rico Obrigada nossa a você. conversa. Se cuide, melhoras. Obrigada. E se a galera quiser te procurar, como é que faz? Então, manda e-mail. Depois eu posso te dar um e-mail que eu não lembro o outro Claro. e-mail, porque eu tenho dois. Pode mandar e-mail se quiser pergunta. Tem um projeto muito bacana, eu não lembro o nome também. Eu botei lá na página do movimento dos psicólogos que eu tenho baixada, que é para atender também aos profissionais de saúde que estão sofrendo, que também a gente acabou não tocando, que estão sofrendo muito, que estão lá de frente. Eu seria uma dessas, e eu estou angustiada por não estar, né, porque eu estaria lá também. Mas elas também, muitas não estão preparadas também, ninguém está preparado para isso. Muitas não, ninguém está preparado para isso. Então, estão sofrendo, né, e essas pessoas não estão sendo assistidas. Então, tem um projeto bacana, que está no piloto, que são vários profissionais de psicologia que estão disponibilizando ajuda pela internet, para dar esse suporte para essas pessoas gratuitamente, né? Então, tem lá, e eu posso te mandar também, eu me inscrevi também para poder tirar um dia aqui também tentar ajudar de alguma forma, porque eu já estou trabalhando com a equipe lá do CAPS, o CAPS a gente está bem alinhado, bem unido também, para poder fazer o possível e trabalhar no que é possível, né, dentro dessa situação toda, tá? Aí depois eu posso mandar os links direitinho Então para aqui no você. post do YouTube, no vídeo, eu boto na descrição do vídeo o e-mail e esse link. Tá. As Eu que pessoas te agradeço. Eu agradeço muito de novo, né? Quando quiser, só me chamar, a gente vai bater um papo, né? E muito obrigada, não tenho o que falar. Você é uma pessoa incrível, né? Eu só tenho Nada, imagina. elogios para você, né? Você é parceiro aqui de luta na Baixada, né? E faz um trabalho muito bacana e que, assim, se todos fossem um pouquinho, assim, Nada, né? não um exemplo, mas uma referência que você é tão jovem, mas faz tanto pela Esse é o Baixada, né? inferno, esse é o inferno, Vera. Esse é o inferno. Não vamos cair nisso, não. Ó, assim que é bom. Olha aqui, ó, a caneca. Dá para ver? Demônia. Esse é o inferno. Né? Porque, né, não tem ninguém santo, né? Então, É. vamos... Pois esses que ficam articulando, que ficam implicando, que fazem a gente pensar. Se tivesse mais pensadores iguais a você, né? Então, a gente tem que Imagina. questionar, tem que dialogar, tem que discordar, é isso mesmo. Tem que conversar com a oposição também, porque eu acho que é nessa civilização de troca, de conversa, para um mundo mais civilizatório e não uma barbárie como tem acontecido, né? A gente está então a gente tem que ser mais civilizatório, é a coisa do diálogo e não porque quando falta a agressão, a palavra vem. Quando a palavra não vem, a agressão vem. Né? Então é a conversa, é a troca, a palavra, né? Você sabe Enfim. que o carinho é recíproco também, né, Vera? Então, é um beijo, se cuide Obrigada. e Obrigada. vamos Você manter o também. contato. Você também, que você tem que ficar aí trancado, que você sabe, né? Você tem que Tô ficar em risco trancado. também, né? Beijo, Vera. Beijo.